E o meu desejo é que todos nós possamos chegar à velhice com dignidade, com sabedoria, né, com prudência e exercitando todos os valores para a convivência necessários, para que a gente possa ter uma vida boa. Obviamente que esse tema é um tema muito complexo, não vamos dar conta, eu sou muito sincera, de falar em 30 minutos sobre ele, mas eu quero aqui pontuar algumas questões que eu acho super importantes nesse momento que nós estamos vivendo, tá? Então, os objetivos da nossa apresentação são, primeiro, refletir aspectos inerentes aos vínculos sociais e familiares das pessoas idosas, partindo de uma perspectiva sistêmica e lifespan, né? Lifespan no sentido de ao longo da vida. E também a gente vai buscar, com essa nossa reflexão, favorecer a elaboração de pesquisas de campo e propostas de intervenção junto às comunidades, né, de um modo geral, e às famílias, especialmente. Então, primeiro, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre a questão do envolvimento social, né, que na proposta do envelhecimento ativo, proposto pela Organização Mundial de Saúde, destaca, né, que para a gente ter um envelhecimento ativo é muito importante que a gente tenha esse envolvimento social. E esse envolvimento social, ele é considerado um elemento central de um envelhecimento ativo e saudável. E no entorno dele, obviamente, a gente não pode esquecer todos os determinantes econômicos que há por trás desse envolvimento social, dos determinantes sociais, do ambiente físico que cada pessoa vive, do contexto, né, ambiental, dos serviços sociais de saúde que são oferecidos a essas pessoas, desde a mais tenra idade até a velhice, os determinantes comportamentais, porque a gente sabe que somos todos muito diferentes, e aqui no nosso curso de graduação e pós-graduação em gerontologia da USP, nós estamos sempre destacando essa questão da heterogeneidade da velhice, porque todos nós, de fato, vamos envelhecer de uma maneira diferente, porque tudo isso vai depender muito das nossas características de personalidade, de todos esses fatores que nós estamos refletindo, do gênero, né? Vamos também, isso tudo depende também do nosso estilo de vida. A gente sabe que o estilo de vida da zona rural é diferente do estilo de vida da zona urbana, e também os próprios países, cada um ao seu modo, com suas culturas peculiares, vão refletir na questão da heterogeneidade na velhice. Então, realmente é muito importante que a gente tenha essa noção, certo? Então, a política do envelhecimento ativo, proposta pela Organização Mundial de Saúde, ela visa, de alguma maneira, otimizar a saúde, a funcionalidade de cada pessoa idosa, a atividade, a participação social como requisito para uma boa qualidade de vida na velhice, né? Então, nesse contexto, como o nosso foco é vínculo familiar e social, a gente precisa pensar que toda relação familiar é uma relação social, mas nem toda relação social é familiar. Isso quer dizer que a gente precisa ter um foco na família. Se a gente vai pensar no idoso, a gente precisa pensar que ele está dentro de um contexto familiar. E aí, vale a pena a gente refletir de que família nós estamos falando. Porque nós temos a nossa família de origem, né, que foi aquela família onde a gente nasceu e que a gente não escolheu, porque simplesmente nascemos nela. A nossa família nuclear, que é a que nós estamos hoje, por exemplo, as pessoas casadas, quando elas se casam, né, elas vão, por exemplo, vão criar um novo vínculo, uma nova, vão ter os seus filhos, então ali é a nova família nuclear delas. E nós temos também a família extensa, que é aquela família composta por sobrinhos, primos, tios, tias, avós, netos, bisnetos, e todo aquele entorno, né? Também temos que levar em consideração que hoje há diversos tipos de família, né? Nós temos famílias monoparentais, por exemplo, famílias que são compostas apenas por um pai, por uma mãe e pelos seus filhos. Temos famílias recasadas, né? Aquelas famílias que se separaram e depois criaram um novo relacionamento, famílias com homossexuais, famílias
tradicionais, famílias modernas, famílias pós-modernas. Então, além dessa heterogeneidade da família e da heterogeneidade da velhice, devemos levar em consideração o contexto da pandemia, que pegou todos nós de surpresa, né? E que, de fato, é preciso, acima de tudo, a gente refletir essa diversidade, levando em consideração quais os princípios de cada família, quais os valores de convivência. E, dentro desses valores de convivência, quais os comportamentos que poderiam favorecer ou não a saúde e o bem-estar dos idosos, ou fatores de risco, ou fatores de proteção para essas pessoas. Então, a gente precisa entender que, para se falar de família, é preciso ter uma perspectiva sistêmica dela, levando em consideração que esse indivíduo, ele está dentro desse contexto da família nuclear, da família ampliada, da comunidade em que ele vive, e de todo o contexto cultural, político, histórico, econômico, os eventos de vida que aconteceram tanto na vida pessoal desse idoso, dessa pessoa idosa, como também os eventos de vida da família. Então, todas essas questões, elas precisam ser, de fato, levadas em consideração. Além disso, para a gente entender esse indivíduo, né, essa pessoa idosa, e a relação, por exemplo, que ela tem, vamos supor, com o filho, né, é preciso entender que cada comportamento do idoso em relação ao filho e do filho em relação ao idoso vai repercutir em todo o entorno do contexto da família como um todo. Então, a gente precisa entender que nós temos, nessa perspectiva sistêmica, que levar em consideração quais são os padrões dessa família, como é que era antes da Covid, como é que está sendo esses padrões agora, quais os mitos que permeiam essa família. Por exemplo, o mito da felicidade, que a nossa família tem que estar sempre feliz, mas a gente sabe que toda família tem suas dificuldades, tem seus conflitos, tem digamos assim, seus empecilhos, né, que favorecem ou não o crescimento das pessoas. Quais são os segredos dessa família, né? Muitas vezes esses segredos, eles eclodem em situações difíceis, como, por exemplo, a pandemia, né, onde está todo mundo junto, onde nós somos obrigados a desenvolver o que nós chamamos hoje de hiperconvivência familiar. Quais os triângulos dessa família? No sentido, como é que funcionam esses triângulos? Ou seja, como esses idosos, eles se aliam aos seus filhos ou não, e aos seus netos ou não. E como essas alianças, elas são formadas. Porque muitas vezes um filho se alia ao neto contra um pai. Ou uma mãe que se alia a uma filha contra o cônjuge. Então, essas alianças, esses triângulos são fundamentais para que a gente também possa entender essa estrutura e essa dinâmica familiar. E quais os legados que essa família deixa para nós? Quais as questões de lealdade e os vínculos, né, que são formados? Porque a lealdade, ela reflete muito o vínculo afetivo, o vínculo financeiro, o vínculo emocional, o vínculo no sentido social. Então, nós temos aí conexões entre as gerações que vão falar muito sobre esses vínculos. Para a gente entender isso, é crucial que nós possamos também entender qual foi o passado dessa família, como ela vive hoje, o aqui e agora, no seu eixo sincrônico, né? E o seu eixo diacrônico, que é o que passou, e o futuro. Quais são as perspectivas dessa família? Além disso, sem dúvida alguma, também precisamos reavaliar as transições do ciclo de vida individual e familiar. Se, por exemplo, pensamos no idoso que está lá com os seus filhos, com os seus netos, vivendo na mesma casa, qual a idade desses netos? Esses netos são adolescentes, esses netos são crianças, esses netos, eles têm quais os propósitos de vida desses netos? E qual o reflexo desses propósitos de vida, das escolhas que esses netos fazem na vida desses idosos que estão lá? E o que falar, por exemplo, dos idosos que moram sozinhos e que precisam, portanto, do apoio dos vizinhos para que possa, por exemplo, comprar uma medicação, para que possa fazer uma feira, né, ao supermercado. Então, mais do que nunca, acredito que a pandemia, ela trouxe para nós a necessidade de refletirmos sobre a nossa solidariedade intergeracional.
E aí a gente sabe que isso depende muito de outros fatores, como, por exemplo, os fatores históricos que a gente vive, né, os fatores econômicos que a gente vive, os fatores educacionais, porque a gente não pode esperar que todos ajam com a mesma educação, com a mesma prudência em todos os lugares. Nesse período, né, da pandemia, o que mais nós observamos foi questões relacionadas ao preconceito em relação à velhice, né, eu vou até passar aqui um pouquinho adiante, né, que esse preconceito que nós chamamos de ageismo ou idadismo, né, para o português, né, reflete esse preconceito que existe em relação ao idoso, né, ou à pessoa idosa, de que ela, por exemplo, não aprende mais, de que ela, por exemplo, não é capaz de interagir tanto com as pessoas, porque elas têm que viver no mundo delas, que existem muitos preconceitos. E eu nunca fui tão procurada pela mídia para falar sobre esse tema, por isso eu deixei aqui, né, eu me lembro que logo no início da pandemia, a Brenda Fukuta, que é uma jornalista do UOL, ela me pediu para a gente fazer uma matéria sobre como tratar os idosos, como não tratar os idosos com idadismo, né? Idadismo no sentido realmente assim, porque ela, assim como ela, eu também, e vocês também certamente, viram muitas propagandas, especialmente enviadas por WhatsApp, de idosos presos na gaiola, de idosos, tinha o carro velho do cata velho, né? O cata velho, olha aí o cata velho. Quer dizer, por um lado, pode ser considerado uma piada. Só que, se a gente bem pensar, para muitos idosos aquilo não era piada, porque muitos estavam se sentindo muito angustiados. Muitos estavam se sentindo como se estivessem perdendo a autonomia. E a gente sabe que isso é muito caro para todos nós, né? A autonomia. E é uma proposta que eu falei logo no início para vocês do envelhecimento ativo, né? Então a gente precisa, de alguma maneira, refletir que a autonomia do idoso ela precisa ser respeitada. E aí, essa ideia de que todo idoso é uma pessoa teimosa. Ah, eles são teimosos. Quantos. Olha, eu uso muito o Instagram, tá? E assim, eu recebi muitas mensagens via Instagram de pessoas que eu nunca vi, nunca conheci, mas que sabem que eu trabalho com esse tema, me pedindo socorro, por exemplo, ai, por favor, me ajuda, meu pai não está querendo me obedecer, estou trancando ele no quarto, estou passando a comida por baixo da porta, ele não pode sair, ele não entende que eu o amo, e assim a minha maneira de cuidar. Quer dizer, gente, a gente sabe que no início ficamos todos muito atordoados, né? Não sabíamos ao certo, e ainda estamos, porque somos ainda muito levados às incertezas, não há a pandemia não acabou. Ainda estamos nesse barco à deriva. Mas alguns comportamentos foram mais exacerbados, como, por exemplo, essa necessidade de controlar os idosos, como se eles fossem pessoas incapazes, quando, na verdade, são pessoas que, assim como eu, como você, têm uma história de vida e têm o princípio da autonomia a ser zelado, né? Então, muitos idosos foram tratados como bebês, foram infantilizados. E não só a repercussão disso, mas principalmente a ideia de que todo idoso é uma pessoa teimosa. E aí, se você bem fizer uma reflexão, teimoso, eu conheço vários, inclusive crianças, adolescentes, jovens, né? Então, essa questão da teimosia, da avareza, desse jargão que existe em torno do idoso, muitas vezes acaba prejudicando o potencial criativo que essas pessoas têm, né? E aí a gente vale a pena refletir sobre os estereótipos negativos, né? Que foi tão bem discutido inicialmente por Robert Butler, né? No final da década de 60, quando ele criou o termo ageism, que traduzindo, como eu falo no português, eu prefiro falar idadismo ou etarismo do que ageísmo, que algumas pessoas falam ageísmo, mas eu prefiro usar o termo idadismo. E aí a gente observa que o termo ageismo ou idadismo, ele foi utilizado para denominar os preconceitos que resultam de falsas crenças sobre a população idosa, cujo efeito é a discriminação ao ser humano em processo de envelhecimento ou ao idoso.
E isso, quando a gente estuda, já que o colóquio é psicologia social da saúde, eu acho que é muito importante que a gente possa discutir nesse colóquio esse preconceito, porque preconceito é um dos grandes, digamos assim, temas que a gente estuda na psicologia social, as atitudes, os preconceitos, os estereótipos, as crenças, né? Então, vale a pena a gente refletir também de o que nós chamamos de New Ageism, ou novo idadismo, que seria uma forma de preconceito contra o idoso baseada em estereótipos compassivos, né? Focalizado no velho dependente, incapaz, sem poder político, para o qual são advogados políticas protecionistas e paternalistas, que aí já é o oposto, quando você pensa assim, que o idoso ele é incapaz, você tende a fragilizar aquela pessoa. E aí a gente costuma, no nosso curso, refletir muito sobre a linguagem idadista, ou seja, aquela história, por exemplo, do velhinho, senhorzinho, tadinho, né? Eu posso, por exemplo, chamar a minha avó, que eu amo, né? Que eu tenho uma intimidade, minha fofuchinha, né? Minha velhinha, minha amadinha, né? Porque é uma maneira carinhosa, mas o meu vínculo com ela é um vínculo afetivo de neto e avô. Diferente de eu chegar como profissional numa instituição de longa permanência para idoso, olhar para uma pessoa idosa e chamar, olha aquele velhinho, aquela senhorinha, aquele senhorzinho, né? E infantilizar aquela pessoa, sem dar o devido crédito à história de vida dela. Então, nós temos que ter muita prudência também na maneira que a gente se dirige a essas pessoas, com a intenção de não infantilizá-las, mas especialmente de respeitá-las pela história que elas têm, pelo passado que elas tiveram, e por ser, acima de tudo, um ser humano, uma alma humana. Então, é muito importante que a gente reflita nessas questões. Eu só vou voltar aqui rapidinho para isso aqui, né, para novamente para esse slide, porque eu quis mostrar um pouco dessas questões culturais para vocês, né, e aí por isso eu me reportei ao idadismo, e também me reporta a um outro tema que eu acho importante, que é o familismo, né, e que mais adiante eu posso conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Então, a gente precisa também entender que essa família, ela necessita, de alguma maneira, de uma rede de suporte. E como é que estava a rede de suporte dessas famílias na pandemia? Muitas famílias, elas acabaram se fragilizando. Houve um grande índice de divórcio, né? Um grande índice de conflitos, de situações que estavam embaixo do tapete e que, com a pandemia, essas situações, esses conflitos mal resolvidos eclodiram e promoveram rupturas, ou choro, ou sofrimento. Por outro lado, também aquelas famílias que tinham uma coesão, né, que tinham uma hierarquia mais fortalecida, onde a pessoa idosa, ela tinha um poder hierárquico, ela tinha um respeito maior, essas famílias, elas tenderam a ficarem mais coesas, né, os netos ajudarem mais os seus avós, né, os filhos se aproximarem mais. Então, depende muito dos elementos estruturais dessa família, né? A dinâmica e a funcionalidade familiar também vai muito em função da qualidade do relacionamento que esses membros têm uns com os outros. Eu não posso, por exemplo, exigir que um filho cuide obrigatoriamente de um pai ou de uma mãe se ele não tem ou ela não tem uma qualidade de relacionamento boa. Quando eu falo em qualidade, eu me reporto a qualidades boas, melhor falando, qualidades ruins, né? Então, o nível de qualidade, ele é fundamental para a gente entender a satisfação com essas relações familiares e as repercussões disso nos relacionamentos. E aí, eu vou me reportar agora a um tema que eu acho super interessante, que é a questão dos relacionamentos conjugais. Na velhice, eles também são fundamentais para que a gente possa entender essa questão do vínculo. Por quê? Porque na pandemia, muitos idosos acabaram ficando, os que não são viúvos, nem os que estão solteiros ou divorciados, né? Eles acabaram vivendo ali com seus cônjuges, só o casal.
E a gente fez uma pesquisa com esses casais, né? Mas a gente, obviamente, eu não posso generalizar essa pesquisa, porque ela não foi feita no Brasil todo, ela foi feita com os idosos da USP 60 mais, são os idosos que frequentam as universidades abertas, a Universidade Aberta da Terceira Idade, aqui da USP. E eu achei muito interessante porque nós fizemos uma reflexão sobre a qualidade conjugal deles no contexto da pandemia, e a gente observou que aqueles casais que tinham uma coesão mais forte, mais fortalecida, né, que tinham uma comunicação mais adequada, que eram muito familistas. Essa questão do familismo é uma questão que eu venho pesquisando bastante, né, que é esse valor cultural dado à família, essa ideia de que a família deve sim vir em primeiro lugar, se vocês tiverem interesse. A revista do SESC, do mês de agosto, a capa da revista foi sobre um artigo que nós escrevemos sobre o familismo. Se vocês tiverem interesse, ela é uma revista gratuita, vocês podem ir até lá. Tem alguns vídeos também que eu faço no meu canal do YouTube, né, que eu também falo sobre o familismo, para vocês entenderem melhor, porque a gente não vai dar conta de falar nisso nessa live. Mas eu acho interessante que vocês reflitam sobre essa questão dos relacionamentos conjugais, entendendo que a qualidade conjugal e suas variações ao longo do relacionamento, elas são muito importantes para a gente entender o contexto da pandemia. E essa qualidade conjugal, ela é multidimensional. Ela pode ser tanto positiva, se a gente pode ter uma qualidade positiva, uma qualidade boa dessa relação, pode ter uma relação negativa, e isso vai repercutir na saúde, no bem-estar desses idosos, e também uma relação ambivalente, porque a gente sabe que tem casais que brigam constantemente, e isso varia muito de acordo também com os estilos de apego, né? Eu também estudo esse tema, temos lives também gravadas lá pelo meu Instagram, no canal no YouTube, e que eu falo com outros colegas também sobre esse tema. Então, se vocês tiverem interesse, tem esse material disponibilizado gratuitamente. Mas eu acho interessante a gente refletir como o estilo de apego, de fato, reflete na relação conjugal. Porque as pessoas que têm um estilo de apego inseguro, elas acabam tendendo a se divorciar mais, porque elas são mais desconfiadas, elas tendem a não se entregar tanto à relação, elas tendem a casar e se recasar, né? Elas tendem a ter uma saúde, inclusive, mais abalada, né? E as pessoas que têm um estilo de apego seguro, os casais que têm esse estilo de apego seguro, eles acabam realmente vivendo um momento a dois de mais entrega, de mais confiança. Então, isso tudo reflete na saúde e no bem-estar, né? Então, também é interessante a gente refletir que casais de idosos jovens, de idosos em idade intermediária e de idosos muito idosos, com distintas necessidades e formas de funcionamento, são importantes. Ou seja, a gente vê que uma coisa é um casal de 60 a 70 anos, outra questão, um casal de 80 anos, outra questão, um casal de 90, os nonagenários ou os centenários. Cada casal vai ter sua demanda específica, né? E o relacionamento entre os cônjuges e a qualidade da relação são positivamente correlacionados com a longevidade, com a qualidade de vida e a saúde física e mental do indivíduo, né? E, além de tudo, é muito importante que a gente também reflita sobre a satisfação conjugal e os conflitos amorosos, né? Porque eles também têm conflitos. E o que eu achei interessante é que, na nossa pesquisa, no contexto da pandemia, os conflitos que mais surgiram eram questões políticas, né? Eles brigavam muito por questões políticas, porque um pensava de um jeito, um seguia um determinado partido, outro seguia determinado outro partido. Brigavam por questões de como lidar com o Covid. Alguns eram mais criteriosos, outros não, outros tendiam a sair, então os conflitos giravam muito em torno disso, né? Outro conflito também que apareceu bastante foi a questão do relacionamento com os netos, porque muitos dos idosos que nós atendemos na USP 60 mais têm realmente uma função na vida familiar muito importante, além de financeira, mas também afetiva. Então, dos netos irem muito às casas deles, eles também irem muito. Então, houve muito conflitos, por quê? Porque eles queriam ver os netos, mas os filhos não deixavam, por uma questão de preservação, né, que eles tinham que se cuidar, eles tinham que, não podiam ter contato com as crianças. Então, foram conflitos que saíram não só do âmbito conjugal, mas também perpassaram no âmbito familiar. E aí, para fechar, né, a nossa conversa, eu trouxe também questões relacionadas à relação entre pais idosos e filhos adultos,
Porque, assim como existe na questão conjugal, também existe no relacionamento parente-filial a questão dos aspectos positivos, ambivalentes e indiferentes, né? Também a gente sabe que há filhos que são literalmente indiferentes aos cuidados dos pais. Mas se a gente for fazer uma reflexão, muito disso gira em torno da história daquele pai com aquele filho, daquela mãe com aquele filho, do estilo de apego que aquele filho tem, né? E do familismo, né? Será que esse filho ele tem aí um senso de obrigação filial aguçado em relação àquela mãe, né? Em relação àquele pai? E a gente também não pode julgar. Eu acho que a gente tem uma tendência muito péssima de julgar as pessoas. Ah, ele é um péssimo filho. Ah, ela é uma péssima nora, ela não liga. Ah, é um péssimo neto, não liga, não. Mas, gente, às vezes as questões que há por trás dessas cortinas familiares são imensas. Às vezes as pessoas elas tendem a se afastar por uma questão de proteção de saúde mental, não só daquele que se afastou, como também daquele que está lá do outro lado. Por quê? Porque às vezes vão pensar, às vezes você se afasta porque você não quer levar problema para a pessoa. Você está passando por um problema, e aí você não quer que a pessoa saiba que você está com problema e você se afasta, porque você sabe que se a pessoa souber que você está com problema, ela pode sofrer. Sua mãe vai sofrer, seu pai vai sofrer, seu avô vai sofrer. Então, eu acho que, às vezes, a gente julga as pessoas ou os comportamentos delas sem ter noção do que está acontecendo por trás dos bastidores, sem levar em consideração a idade, a ordem de nascimento, a maturidade filial, né, o bem-estar psicológico de ambos, o grau de dependência. Tem filho que realmente tem uma dependência mais aguçada em relação aos pais, né? E também, obviamente, o que eu percebi, eu também trabalho no hospital psiquiátrico, né, aqui no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e a gente observou que também o número abusivo aumentou o número o uso abusivo do álcool e de outras drogas, especialmente pelas questões do desemprego. Quantas famílias hoje não estão com o seu chefe desempregado, né? Ou com uma pessoa que sustentava a família, ou com aquele idoso que sustentava a família e morreu. Então, e agora? Ela era aquele idoso que sustentava a família. Inclusive o IPEA, né, a professora Ana Amélia Camarano, para quem tiver interesse, ela é estudiosa no assunto, ela publicou também um artigo científico sobre essa realidade, eu achei fantástico, porque ela traz justamente a ideia de que esses idosos que morreram também não perderam só, as famílias não perderam só o idoso, mas também perderam a renda. Muitos idosos eram que sustentavam aquelas famílias. Então, a gente precisa ter também, levar em consideração esse contexto do alto índice de divórcio, das transições que acontecem, porque se você divorcia, tem os filhos ali envolvidos, né? E com quem esses filhos estão, já que eles não podem ficar com os pais e dos avós que são idosos, onde eles vão parar? Então, veja que é uma complexidade, né? E isso vai afetar muito a solidariedade intergeracional. Onde é que fica essa solidariedade intergeracional? Entre avós, pais, netos e bisnetos. Então, é muito importante que a gente também tenha essa reflexão, tá? E, por fim, essa ideia de que a gente precisa, de fato, cuidar, né, desses idosos, mas também respeitá-los e, ao mesmo tempo, se autocuidar, porque, na verdade, a gente não pode, hoje mesmo eu fiz uma live sobre educação para o envelhecimento, e eu tive experiências maravilhosas com os idosos da minha família, com os meus avós, eles, de fato, foram, assim, grandes exemplos e modelos para mim, mas eu não posso exigir que todas as pessoas tenham tido essa experiência. Eu sou uma pessoa muito familista, de acreditar na família, mas eu também não posso exigir que as outras pessoas também façam isso. Então, acho que está na hora, acho que essa pandemia veio também mostrar para a gente essas diferenças de família. Nem todo mundo realmente tem a capacidade de amar os seus idosos porque não foram amados o suficiente, porque não tiveram vínculos. Se a gente vai estudar a teoria do apego, né, os relacionamentos amorosos, a gente vai ver que realmente eles refletem bastante essas questões, né, essa complexidade da relação familiar. Agradeço de coração, a live é curta, né, para a gente falar de um tema assim tão complexo, certo?
Mas eu só tenho a agradecer de coração a vocês. Estou agora disposta a ouvi-los e a responder as perguntas, caso vocês tenham, tá bom? Muito obrigada.